eu tive uma base muito sólida. Meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe muito sábia. E aí, eu sempre senti que meu pai, assim, me preparou pra eu não assumir a fábrica, entendeu? Isso era mais o papel do meu irmão. Eu sou 8 anos mais novo que o meu irmão e 11 que é minha irmã, né? Então, eu meio que fui escapado ali. Legal. Então, eu sempre tive destaque na escola, assim, vamos falar, o famoso inteligente, ele gostava de computador. E aí, na época, eu já estava começando a construção civil e eu era bom de matemática. Ele falou, não, faz engenharia. Eu falei, não, fechou. Continuei na fábrica esse tempo todo e comecei a fazer engenharia civil, né? Foi indo e tal. Quando eu fiz meu primeiro estágio, é muito aquela parábola do filho pródigo, né? Eu vi, tipo assim, falei, cara, o que eu tô fazendo? Porque eu continuei trabalhando na fábrica, então de manhã eu ia pra fábrica, de tarde eu ia pro estágio, de noite na faculdade. Mas igual te falando, sem milímetro também, tava tudo tranquilo, tinha um carro pra ir, não pegava busão. Sem sofrimento. Sem sofrimento, faz parte. Ganhava 2 salários, tá tudo certo. E eu entrei no escritório de arquitetura que eu fazia, assim, só o serviço que não era o que a pessoa queria fazer, que eu acho que um estagiário faz geralmente. E ela tinha um canil, cara. E aí eu comecei a levar cachorro no veterinário, fazer foto de veterinário. E meu serviço era ligar, tipo, a corretor pra pegar base de valor de imóvel pra poder... Que ela fazia uma avaliação de imóvel da Caixa. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, cara? Deixei a fábrica do meu pai lá. Assim, tô tocando pra ter um salário, porque eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar numa construtora, numa MRV, numa build. Mas mesmo assim, continuei. Aí, beleza, foi tocando. Eu já fazia parte de planejamento ali. Saí do estágio e continuei na fábrica. Num belo dia... Então, quanto tempo durou o estágio? 2 meses. Que ele contou faz foram anos, né? Não, mas é porque foi complicado, assim. Eu trabalhei numa loja de roupa. 2 dias fazendo o que você não Bauru, gosta. fazendo faculdade, eu trabalhei exatas 4 horas numa loja de roupa. Eu cheguei demorei. de manhã. Foi demitido. Eu cheguei de manhã, Cara, chegou na hora do almoço, não tinha ido ninguém na loja. E a mulher falava: não, você tem que tirar a roupa da prateleira, abrir, fechar, porque se chegar um cliente, você tá guardando, parece que saiu outro daqui. Falei, não. isso é contraproducente, isso não faz sentido, cara. Deu na hora do almoço, eu liguei pros caras, né? 2004. Falei, olha, muito obrigado, eu não vou voltar de tarde, tá? Porque não Você dá. foi mais rápido que Era eu. uma perda de tempo gigantesca, cara. Cara, eu tava tanto no ímpeto, assim, de Até porque fazer ele dar não sabe certo. dobrar, né? Então. Ele falou... Ó, não vai dar, gente. Eu preciso ir embora porque eu não sei chamar dobrar. minha mãe. Chamei minha mãe dele, tá ela em não frango. pode ir. Minha mãe tá em Ribeirão, não vai poder vir, eu não sei dobrar. Deixa eu ir embora. De dobrar, mas foi, assim, Eu olhava, eu demorei um pouquinho. Vou perder tempo, cara. Eu tinha aquela cabeça... Perdeu 2 meses, entre aspas. Sim, eu tinha aquela cabeça de falar assim, não, eu preciso de uma oportunidade. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou pra cima, eu vou fazer dar certo. Eu trabalho depois do horário, se eu preciso. Eu chegava na faculdade atrasado todo dia. Mas enfim, passou, vale a pena a gente perder tempo com isso. E aí, nisso, eu tava na fábrica normal, voltei o dia inteiro. No belo dia, chegou um cara lá, cara, não sei o nome do rapaz. Sei que ele fazia foto de produto. E ele mostrou um site, que era até da Arroba. Falou, eu acabei de produzir esse site aqui e tal. Eu olhei e falei, cara, isso aí deve dar um trampo, né? Ele falou, não, o negócio já veio montado. Falei, uai, montado? Falei, não, ué. Ele falou, não, tal. Falei, beleza, passa o contato. Passou. Nessa época, meu irmão já tinha montado um outro site na plataforma Magento, cara. Era um lixo de um site. Meu Deus do céu. Era muito ruim. E era um outro nome. A gente usava Sapato Aventura, porque ainda tinha aquela mentalidade de não conflitar com o cliente. Sim. Então, pô, você não vai concorrer com seu cliente. Então, a gente tinha um outro site. Ele tinha um outro site chamado Sapato Aventura. A gente usei o mesmo domínio. Teve que achar um cara... Não, uma loucura. Enfim, liguei que na... ano foi isso? 2015. Então. 2015. Pra você ter uma ideia, foi muito louco isso, porque eu liguei na Arroba. Quem me treinou foi o Rodrigo, cara. Aham. Era lá no centro ainda. E ele me mostrou como é que cadastrava produto, como é que fazia. Tipo, eu fui direto na fonte, né? Sim. E aí eu peguei e... Cara, ele até mostrou na época um site da Ferricelli. Cara, era muito bonito o site. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer o HTML parecido com esse daqui, que era uma foto com descrição de um lado, foto com descrição do outro. Cara, e ali começou, mas sabe quando você... Parece que você toma um choque de realidade? Vai, cara, eu nasci pra fazer isso aqui. Então eu agarrei, cara, aprendi a fazer foto. Já tinha feito um curso de web design lá atrás, então eu tirava foto, tratava, fazia o anúncio, descrição, tráfego pago, e fui montando o site. Fiquei uns 45 dias, queria deixar o site perfeito. Todos os pares de calçado que tinha na fábrica eu fotografei. Então, foi fotografar e 8 posição, cara. Tá, pá. E eu tratava no Photoshop. Quando deu virada de 15 para 16, soltamos o site no ar. O primeiro dia já vendeu um par, cara. Aí, aquela sensação, assim,
Até arrepia, assim, porque eu lembro o bem. nome do cara, velho. Chamava Alexandre. Comprou uma modelo que chamava Espumado. Falei, cara, isso aqui vai dar muito certo. Porque, putz, eu nem fiz nada, cara. Eu só soltei o site. Agora pergunta. O teu pai tava na fábrica nessa época. Tava numa fase mais de transição, assim. Mas como que foi quando ele soube que teve uma par de bota vendido pela internet? Primeira vez. Cara, Ele falou, não existe isso. ele já tinha vendido antes, assim. Meu irmão vendia, tá. sei lá, 10 par por mês, 1 par por semana. Mas assim, ele não participava muito dessa parte. Até porque não era um site da Caluce. Nós comprávamos da fábrica e vendia. Então a gente tinha a nossa margem. Eu era sócio do meu irmão no site. Não era da Caluce, sabe? Mas o que meu pai sempre fala, até quando ele tá na roda dos amigos, às vezes ele pega e me fala, era a dedicação que eu tinha no site. Porque o telefone de contato, ele era o meu, o e-mail era eu deixava no meu notebook da faculdade. Então, pô, cara, tava no meio da aula, o cliente tava quente, eu saía, falou, amigão, tal. E como eu fazia engenharia, era um curso muito difícil, né? Sim. Então, às vezes, eu virava à noite estudando, e já teve vezes meu pai ver, tipo, eu parando e conversando com um cara de madrugada. Porque o cara era segurança, tava fazendo um plantão, ou era militar, e eu tinha muito essa... Porque, pô, cada par vendido era dinheiro pra mim, né? Lógico, é. Até então, eu não tinha a mentalidade de tocar a fábrica, sabe? Eu tinha a mentalidade assim, eu tenho a fábrica, mas eu vou ser engenheiro na época que eu comecei, da Odebrecht. Ainda bem que eu fui pro outro lado. Falei, não, pô, eu vou ser concursado. Então eu tinha essa pegada. Então meu pai começou a ver isso com muito orgulho, assim, mais da minha pessoa, eu acho, né? Falou, pô, esse moleque tá pegando o tranco. Que, pô, filho caçula, sempre foi mais bajulado, não era força braçal, não era meu forte, assim, né? Meu irmão já é bruto, meu pai já é bruto. Pá, vai pegar essa mesa e tal. E eu, tipo, ai, caramba, putz, pega daqui. Posso fazer o Pai, cálculo pega a de mesa aí. quanto precisa pra levar a mesa Porra, pra lá? eu não- Pai, pega a mesa aí, vai. Não dá pra pegar o guindaste, né? Então, assim, foi mais essa questão, cara. E de lá pra frente, e eu fiz uma base muito sólida, né? Que eu não precisava de ninguém pra tocar o negócio. Chegava um par novo, eu montei... Cara, o estúdio era muito feio, Vitor do céu. Era com a cartolina branca, iluminação com aquelas lâmpadas branquinhas mesmo. Aí eu comprei uma câmera semi-profissional na época. Me roubaram quando eu entraram na fábrica, mas... Que bom, né? Eu comprei uma profissional, não aprendi a mexer e tal. Aí depois eu comecei a pagar pra fazer foto. Mas, cara, foi assim. Minha história na Calus foi assim. Tipo, eu comecei com uma vertente de ser engenheiro. E aí depois, quando eu me deparei com a questão das vendas online, eu migrei. Eu terminei minha faculdade de engenharia também, sou formado. Mas nunca fui nenhuma planta. Paguei o CREA 1 ano, depois esqueci, tive que pagar uma multa, que assim, realmente não era pra mim ser engenheiro. Eu usei muita parte da engenharia, do raciocínio lógico, pra criar negócio, né? Então, Exato. hoje tem mais essa mentalidade. Então, a minha história na Calus foi assim. Show, cara. Que doideira, É né? muito legal, né, velho? E a gente já fala dele, você pega um monte de situação que é muito do empreendedorismo em qualquer negócio que seja, né? Cara, você tá focado, hoje vocês estão focados no militar, é isso? Cara, é uma pergunta Que interessante. virou a chave no 2000 e pouco aí que você falou, virou a chave pro militar. Na E aí época, hoje como que é isso? Na época, até o nome Sapato Aventura, meu irmão era tão assim com isso que ele só tinha calçados Adventure lá. E aí, quando eu trouxe o site, eu comecei a colocar os militares. Só que um dia eu recebi uma informação assim que, tipo, baseando no onde eu queria chegar e somando o faturamento dos maiores players ali, uma estimativa, se eu pegasse o mercado dos meus concorrentes, eu não chegava onde eu queria. Então eu falei, cara, o militar é o nosso berço, é o nosso estilo, é o nosso lifestyle, mas não é o nosso principal foco. O share de mercado é muito pequeno, né? Sim, é engraçado, Vitor, porque assim, a linha militar é a mais vendida. Mas a gente fez agora uma pesquisa recentemente, mais de 1.200 pessoas, a gente fez um sorteio e o pessoal fez um questionário de profissão. A maioria não são militares. Então eu entendi assim que, sim, a gente veio do militar, mas eu vou usar o que é a base do militarismo para criar esse lifestyle da marca e vender para pessoas que são entusiastas desse estilo. Então, a gente tem linha work, tem linha casual, tem linha adventure e tem a linha militar. Bem, quando você pensa no militar, você pensa no quê? Hierarquia, disciplina, o cara precisa de uma bota que seja confortável, é 18 horas em pé, resistente, o cara usa uma bota para trabalho. Então, a gente traz todas essas características de produto para as outras linhas. Quando a gente tentou destoar muito de design, negócio mais arrojado, não colou. A nossa marca é muito focada nisso, sabe? Então, assim, a gente é do militar, sim, mas do estilo militar, né? E não É o estilo, necessariamente não o necessariamente militar. para o público militar. É isso. Eu acho que o que fica de lição disso tem uma frase que eu sempre falo, né? Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Sim. Então, eu acredito que quando você
fala com o público entusiasta do produto tipo militar, você atinge tanto o ponto focal, que é o militar, quanto em volta as pessoas que precisam de um produto parecido, que nem você falou de segurança, por exemplo, né? Sim. Ele não é um militar, mas ele vai usar aquilo para ficar em pé a noite toda na frente de um barzinho, Sim. por exemplo, e eventualmente vai ter que entrar num conflito com alguém, né? Mas é interessante que... difícil. Mas é interessante que quando a gente fala do militar, né, eu pela minha ótica, em nenhum momento eu, quando trago essa visão militar, penso no quartel, no militar, no policial, enfim, no cara que está exercendo a atividade militar. Eu sempre imaginei, quando a gente fala disso, num produto que atinja exatamente o público Lifestyle. que é lifestyle. É o cara do clube de tiro, é o cara aí, é o cara que airsoft, é o cara que gosta de, não o cara que seja. Exatamente. Até pelo que eu vi do produto e tal, né? Eu dei uma olhada no rede social, site, a gente acompanha, né? Um produto já que não é novo, né? Tá um tempinho aí, né? Não, e é legal porque é referência, cara. Acho isso É uma muito bacana. referência, é uma Léo, referência. te perguntar uma coisa. Então, você aparece muito nos vídeos, você coloca a sua cara para bater ali o tempo inteiro. Qual a dificuldade que você encontrou nisso a primeira vez? Acho que isso é legal do pessoal poder entender. Às vezes quem fala assim, eu nunca vou poder produzir vídeo. O primeiro com certeza foi uma bosta. Não, foi. E depois melhora muito. Sim. E como que é hoje em dia? Como que é o reconhecimento? São os produtos do Léo? Como que isso é pro público? Cara, eu até convido quem tiver no YouTube, procura o nosso canal do YouTube lá, Calçados Caluce, e vai nos primeiros. Que eu gravei arrastado mesmo, porque tinha que fazer, tinha teleprompter e aquele negócio. Até hoje o pessoal me zoa, né? Que nossa mais nova inovação do mercado. Eu falei, nossa mais nova inovação do mercado. E eu travado, assim, sabe? Cara, eu sempre fui muito tímido, muito, muito, muito tímido. Eu tenho imagem, assim, deu na escola, ter que falar em público e sair correndo e tipo, ter que apresentar trabalho. Só que, cara, tem um negócio que eu levo pra vida que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, entendeu? Então, cara, tem que fazer. E eu fui fazendo, lógico, sempre com uma qualidade bem inferior do que o influenciador. E eu acho que a virada de chave mesmo, cara, eu vim pensando nisso antes de vir pra cá, assim, porque a gente vai fazendo retrospectiva da vida. Em 2023, foi quando a gente começou a migrar o logo, eu trouxe todos os meus embaixadores pra fábrica, pra nós gravarmos cada um a sua linha. E eu prestei atenção no jeito que eles gravavam. Falei, qual que é o diferencial dos caras? Então eu vi, por exemplo, o cara tá apresentando essa caneca. Tava o Alex Faria, que Alex esteve Faria, no pausa conosco. Alex, O Alex né? Faria. Alex, Quem são os embaixadores do Rasmussen. Alex? Richard Rasmussen, Celso Cavalini, que é um cara de televisão, o canal Empoeirados, que é um canal de Faça Você Mesmo. E tava o Guia Sobrevivente, que é o Batata, que é um dos maiores aí de referência nesse segmento. Cara, eu prestei atenção que cada um tinha um jeito. Por exemplo, o Alex mesmo, ele fala, pessoal, tudo bem? Até isso, eu tiro muito dele. Ele errava, e como ele editava vídeo, ele parava onde ele tava. Então, tipo assim, ele não precisava acertar a frase inteira. Ele já tinha um corte na mente. Não, a bota é anti-perfuro? Não, beleza, vou voltar aqui. A bota anti-perfuro, e na hora que você pegava na edição, não aparecia o corte. Isso já me ajudou muito a dar essa segurança de falar, não, se eu errar... Começar tudo de novo, Tá né? de boa. E aí eu vi, tipo, o Empoeirado também tinha a mesma questão, eles conversavam em dois. Então eles sempre terminavam olhando um pro outro. Então, tipo assim, igual vocês dois estão conversando, não é Jean. Tipo, aí cortava, o Jean falava, tipo... Aí eu comecei a ter essas ideias e comecei a começar a aplicar técnica na hora de gravar. Até então eu ia na raça, né? Que fazer o vídeo completo, né? Cara, porque assim, ficava ruim se você parava, tipo assim, a bota tava aqui, depois você tava aqui. Aí eu comecei a prestar atenção, cada um tinha um estilo. O Celso Cavalini, por exemplo, ele já é o do cara que falava de uma vez. Errou, acabou. O Richard é um jeito, assim, completamente descontraído, cara. Gravou até bêbado o dia que ele tava lá. Você tá vendo isso, Richard? Você é um absurdo. Levou isso, uma eu águia lá, Cara, botou no levou. braço, não sei o Mas quê. ele é doido pra mim ir na casa dele. Eu falei, vou nada, cara. Vou nada, filho. O cara vai chegar com uma piton no meu pescoço. Mas aí eu prestei atenção, tipo assim... Pô, quero gravar um negócio mais sério. Vamos focar no corte. Pega um texto. Volta. Quero gravar mais descontraído. Pô, pensa na ideia e vai falando e tal. E aí, tá curtindo esse vídeo? Então vai lá e assiste o episódio completo no nosso canal.